luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero dividir com a igreja aqui uma palavra que está escrito no livro de 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. E nós vamos aprender aqui com Davi o que ele fez nas lutas, nas perseguições, como que ele agiu a sua fé. E se está registrado na palavra de Deus, é para nós seguirmos o exemplo também, no nome do Senhor Jesus. A igreja, levanta assim a palavra de Deus, por gentileza. Senhor Deus e Pai, que através da tua santa palavra, o Senhor fala conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, 1 Samuel 22 fala bem assim, igreja, a partir do versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Davi, ele fugindo aqui de Saul, porque Saul queria matar ele. Então a Bíblia fala que ele encontrou uma caverna. E ali ele se escondeu naquela caverna, correndo de Saul. Saul era o rei, com todo o seu exército querendo matá-lo. E quando a sua família soube, a sua família também correu ali para aquela caverna. Porque espiritualmente falando, Davi, ele era o chefe daquela família. Porque ele recebeu a unção de rei. Ele não tinha assumido, mas a unção de Deus estava com ele. Então a família correu ali. Nós vamos ficar contigo aqui nesta caverna. E não só a família dele, mas a Bíblia fala aqui no versículo 2 assim, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Olha a situação, igreja. Ele já estava enfrentando uma situação difícil, porque Saul queria matar ele. A família dele aproximou. Aí quando pensa que não, apareceu lá na caverna lá, 400 homens. E olha a situação dos homens. Endividados, não está escrito endividados? Significa que estavam enfrentando um problema financeiro. Amargurado, olha os homens que foi até a caverna. Amargurado de espírito. Quer dizer, aqueles homens enfrentando lutas. E procurou Davi. E Davi também enfrentando lutas. Porque ele já se escondeu na caverna porque Saul queria matá-lo. Agora, por que esses homens procuraram Davi? Porque independente das lutas de Davi, ele recebeu a unção. A unção de Deus era com ele. Então aqueles homens, nós estamos mal das pernas. Nós estamos amargurados de espírito. Nós estamos endividados. Nós estamos numa situação muito difícil. Mas vamos até Davi, porque a unção de Deus está com Davi. A família procurou Davi, porque a unção de Deus estava com Davi. Agora está ali naquela caverna um povo problemático. Os homens, a família, mas os homens, eles reconheceram que Deus era com Davi. E eles, eu quero, Davi, que você seja o nosso chefe. Davi, que o Senhor venha liderar a nossa vida, venha nos dar a direção para nós sairmos dessa situação. Então significa que vale a pena estar do lado de pessoas ungidas, do lado de pessoas de Deus, do lado de pessoas que têm uma palavra positiva.
que na hora do aperto, aquela pessoa está clamando a Deus junto com você, está dando uma palavra de ânimo, está lendo a Bíblia com você. Então os homens que estavam ali em aperto, endividado, amargurado em espírito, procurou o homem de Deus aqui. E não era pouco não, né? 400 homens. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 3: dali passou Davi a Mispa de Moabe e diz ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Então ele procurou esse rei aqui e ele pediu: ó, eu peço que o senhor cuida aí do meu pai, cuida da minha mãe, porque eu estou numa situação difícil e eu vou ver ainda o que Deus tem preparado para mim. Quer dizer, no coração dele, ele carregava uma esperança: eu vou sair dessa situação, eu vou vencer, e eu peço que cuida aí do meu pai, cuida aí da minha mãe. Quer dizer, família. E ele crendo. E é assim que nós devemos exercitar nossa fé. Nós temos que crer assim: Deus tem uma saída. Ainda que hoje eu estou no aperto, ainda que hoje eu estou enfrentando um problema familiar, ainda que eu estou enfrentando perseguição, porque a Bíblia fala que Saul aqui na perseguição queria matar, mas ele conversou com o rei dizendo: eu ainda vou ver o que Deus tem preparado. Porque independente da situação, se nós não perdermos essa fé, igreja, nós vamos vencer, porque Deus tem sim, Deus tem preparado a bênção para todos aqueles que crêem. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 4: trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vai, entra na terra de Judá. Quer dizer, o profeta deu direção. Então Davi saiu e foi para o bosque de Hered. Quer dizer, o profeta deu uma direção, falou: Davi, você está nesse lugar seguro, mas você não vai continuar aqui não. Você vai em frente, você vai em direção de Judá. Por quê? Porque ainda que Davi ali seguro, mas se ele permanecesse naquela mesma situação, ele não ia dar a volta por cima. Se ele continuasse ali naquele lugar seguro, então o profeta falou assim: ó, vai em frente. E esse vai em frente foi Deus dando a direção para ele. Então qual é o prazer do nosso Deus? Que a pessoa não se entrega, vai em frente, marchando, naquela confiança: Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai guardar a minha família. Pediu o rei ali para cuidar do pai, para cuidar da mãe, e agora está ele com 400 homens. Ele já era chefe daqueles homens, ele já tinha um espírito de liderança, e a Bíblia fala que ele foi em direção de Judá. Só que quando ele indo em direção de Judá, aconteceu uma situação muito difícil que contaram para ele. E Davi, eu vou exercitar a minha fé. Olha o que aconteceu aqui em 1 Samuel 23. Olha o que aconteceu. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila. Isso aqui, os inimigos, olha o que eles fizeram: e saqueiam as eiras. Quer dizer, os inimigos aqui destruindo as eiras. Quem é os filisteus? Os filisteus hoje são os demônios. Essa palavra aqui, filisteus, avisou para Davi. Veio uma pessoa e falou assim para Davi, assim: Davi, os filisteus saquearam uma cidade chamada Keila. A Bíblia fala que quando Davi, ainda garoto, ele venceu um gigante. E qual é o nome do gigante? O Golias. E era o quê? O gigante filisteu. Só que a Bíblia fala que os filisteus. Então significa que era um exército.
destruindo aqui essa cidade. E avisaram para Davi: Davi está destruindo a cidade de Keila. Saquearam a cidade, destruindo as eiras. Contaram para Davi. E Davi era um homem valente. Aí a Bíblia fala aqui no 2: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Então Davi fez isso aqui, igreja. Meu Deus, eu devo ir pelejar contra os filisteus. Eu devo livrar aquele povo das mãos dos inimigos, aquela cidade, de joelho, orando, consultando. E Deus falou com ele o quê? Vai que eu sou contigo. Vai, porque você vai salvar aquela cidade, você vai salvar aquele povo. Deus está dizendo assim: se nós continuarmos de joelho, consultando, orando, nós vamos sim salvar a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Bem forte para esse Deus, igreja, no nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Deus está dizendo assim: vai. A nossa parte é dobrar os joelhos. A nossa parte é consultar quem, igreja? A Deus. Nós devemos consultar: meu Deus, o que eu devo fazer? Eu devo fechar esse negócio? Eu devo comprar? Eu devo vender? Como é que eu tenho que agir nessa situação difícil que eu estou enfrentando? Estou enfrentando aqui, perseguição daqui, perseguição dali, luta daqui. Como é que eu devo agir? Então Davi, ele consultava a Deus, ele de joelhos em oração. E Deus falou assim: vai em frente. Você me consultou? Vai em frente. Então, a partir do momento que a pessoa está consultando a Deus, Deus manda: vai, minha filha, vai, meu filho, não retrocede, não. Eu vou te dar vitória nessa situação. Eu sou contigo, você me consultou. Então nós viemos aqui hoje consultar a Deus. Nós viemos hoje pedir direção de Deus. E Deus, ele vai te dar uma direção, que essa direção a senhora, o senhor vai acertar com ela. Vai sim, com oração, com jejum. Aí a Bíblia fala que Davi estava todo animado, porque Deus mandou ele ir. Só que a Bíblia fala que ele, lá na caverna de Adulão, 400 homens entraram naquela caverna, e aqueles homens andando com Davi. Davi já era chefe. E a Bíblia fala aqui no versículo 3: porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Olha a situação. Mas aí a Bíblia fala aqui no 4: então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te dessa Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Isso aqui é para nós entendermos, porque no dia a dia pode acontecer isso. Primeiro Davi fez uma oração: meu Deus, eu devo ir contra os filisteus. Deus falou assim: vai, que você vai vencer os filisteus. Aí Davi chegou até os homens: nós vamos até a cidade de Keila, e nós vamos lutar contra os filisteus, e nós vamos vencer os filisteus, e nós vamos defender a cidade. Aí na hora, quando Davi falou, aqueles homens: epa, peraí, nós já estamos enfrentando peleja aqui em Judá. Não, nós não vamos não. Aqueles homens com medo, e procurou ali contaminar a fé de Davi. A palavra daqueles homens que saiu da boca dele: nós não vamos. Como que nós vamos vencer os filisteus? É muito difícil. Davi: peraí, eu ouvi da boca de vocês, vocês estão com medo? Eu vou dobrar meu joelho novamente. Foi lá e buscou a Deus, pediu a direção e consultou a Deus. E Deus falou assim: vai. Quer dizer, ele não se entregou, ele não aceitou aquelas palavras negativas, destruir a sua fé. Tem pessoas que é assim, você fala assim: vai dar certo, e a outra pessoa fala assim: não vai.
Você fala, nós vamos conseguir. Aí a outra pessoa fala assim, é impossível. Os homens deu uma palavra negativa e Davi falou, eu vou buscar o Senhor. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui buscando o Senhor. Mas aqui na igreja é essa fé. O problema é quando você às vezes chega na sua família e nem todo mundo está vivendo a mesma fé. O problema amanhã é quando você, lá no seu serviço, nem todo mundo está vivendo a mesma fé. Com as palavras negativas que você nunca vai conseguir dar a volta por cima, que a sua família nunca vai se converter, que você nunca vai alcançar os seus sonhos, que você nunca vai conseguir vencer os seus inimigos. O problema é lá fora. Mas nós vamos seguir o exemplo de Davi, joelho no chão. E com joelho no chão, Deus ele vai entregar os inimigos nas nossas mãos. E nós vamos vencer todos. Porque a Bíblia fala bem claro que a nossa luta é contra Satanás. Então Davi não aceitou as palavras negativas. Não aceita. Você tem um projeto, você tem uma fé, você está consultando a Deus, você está orando, vai em frente. Você não vai quebrar a cara. Consultando a Deus, você não vai quebrar a cara, não. Vai dar certo. Até o que ia dar errado vai dar certo. Com o joelho no chão. Aí a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 5. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou todo o gado e fez grande muticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Deus deu vitória aqui para Davi. Venceu os filisteus. E assim como Davi venceu os filisteus, nós vamos vencer também os nossos inimigos. Nós vamos vencer com Deus na nossa vida. A Bíblia fala que Davi aqui foi com os homens. Por que Davi foi com os homens? Porque Davi chegou até os homens e falou assim, ó, preste atenção. Vocês vão comigo. Deus confirmou no meu coração que a vitória é nossa. Vamos lá enfrentar os nossos inimigos de cabeça erguida. E é assim que nós temos que fazer, igreja. Se hoje a doença está sendo o seu inimigo, você tem que partir para cima. Eu vou vencer essa doença que hoje é o meu inimigo. Se hoje o meu inimigo é as drogas lá na minha casa, então eu vou vencer as drogas que estão lá atrapalhando a minha família. Se é o alcoolismo, é o meu inimigo é o alcoolismo, o meu inimigo é as brigas, o meu inimigo é as contendas, é uma perseguição que eu estou enfrentando, eu estou angustiado por causa do desemprego, eu estou endividado, independente de qual a área, eu vou partir para cima, com jejum, com oração, e eu vou vencer os meus inimigos. Quem está tomando posse dessa bênção, igreja? Aí a Bíblia fala aqui, no versículo 6, sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugia para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus entregou na minha mão encerrado, pois entrou numa cidade de o quê? Portas e ferrolhos. Eu quero que a senhora e os senhores voltem novamente aqui nesse versículo, só para você entender algo que me chamou a atenção. Eu estava conversando com a pastora sobre isso aqui, a ousadia do inimigo de Davi. Lê novamente esse versículo 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus entregou o quê? Nas minhas mãos. Para aí. Presta atenção na ousadia do inimigo. Davi venceu os filisteus aqui. Quando ele acabou de vencer os filisteus, uma pessoa aproximou de Davi dizendo assim, Davi, você acabou de vencer os filisteus, mas Saul está na tua cola. Saul está aproximando para te destruir, para te matar. E ele tinha acabado de vencer os filisteus. Quando Saul soube que ele estava nessa cidade chamada Keila, Saul falou bem assim, Deus entregou Davi nas minhas mãos, agora eu vou matar ele. Olha o inimigo, ele usou o nome até de Deus, dizendo que Deus entregou ele
nas mãos de Saul. A Bíblia fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. Como que o Deus ajudou Davi aqui a vencer os filisteus e agora Deus entregou Davi na mão de Saul? Deus não é Deus de confusão. Só que o diabo aqui enganou o Saul. Estava no couro dele, estava na mente dele, estava no coração dele. Ele querendo o mal de Davi. E você sabia que é assim? Você sabia que às vezes a pessoa ela fala bem assim: glória a Deus, alcancei mais uma vitória, venci os inimigos. Aí quando ela está comemorando, se levanta outra situação. Nem assim às vezes? Ela está comemorando, ela está dando um testemunho, levanta outra situação. Foi o que aconteceu com ele. Ele tinha acabado de vencer os filisteus. Aí Saul, Deus entregou Davi nas minhas mãos, vou matar Davi. Só que o espírito enganador que falou com ele, porque Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Assim como o nosso Deus, Ele não me entregou, Ele não entregou a senhora, o senhor, nas garras dos inimigos, não. Deus não entregou a senhora para os inimigos, Deus não entregou o senhor para os inimigos, não. Mas o diabo, ele trabalha com a mentira, dizendo que não tem jeito, que essa situação não tem jeito. Aí no versículo 8 fala bem assim, ó. Então Saul mandou chamar todo o povo a peleja, para que descesse a Queila e cercasse Davi e os seus homens. Ele estava decidido a destruir Davi? Estava ou não estava? Ainda que existem pessoas sendo usadas pelo diabo, que já decidiu tocar na nossa vida e na nossa família, usada pelo maligno, mas não vai conseguir, porque maior é o Deus que nós estamos servindo. Aí no versículo 9 fala bem assim, ó. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse Abiatar sacerdote: traz-me aqui a estola sacerdotal. O porquê que ele pediu a estola sacerdotal? Ele pediu a estola sacerdotal para ele dobrar os joelhos novamente. Ele dobrou os joelhos, consultou a Deus se ele deveria perseguir os filisteus. Deus falou, vai. Quando os homens com medo ali, ele dobrou os joelhos e Deus falou assim, vai que você vai vencer. E ele venceu. Agora está Saul aqui querendo matar ele, e ele falou assim, eu quero a estola sacerdotal. Em outras palavras, eu vou dobrar os joelhos novamente, assim como eu dobrei e eu venci os filisteus, eu vou vencer Saul. É Deus dizendo assim, ó, vamos continuar. Continua dobrando os joelhos, continua na dependência de Deus, que o mesmo Deus que nos abençoou lá atrás vai nos abençoar no dia de hoje. Joelho no chão, jejum e oração para vencer capeta e capetão. Aí para fechar no versículo 10, não é isso? Ele pediu a estola sacerdotal. Para quê? A estola sacerdotal, para isso aqui, ó. Orou Davi, o Senhor Deus de Israel. Deus serve. Ouviu que Saul, de fato, procura vir a Queila para destruir a cidade por causa de mim. Então o que ele fez quando ele soube que o inimigo estava aproximando? Ele correu do inimigo? Ele entrou em desespero, em depressão? Ou ele abriu a boca chorando? Ele abriu a boca o quê? Orando. Então ali ele entrou em oração. Senhor, Saul está aproximando. Ele maquina o meu mal todos os dias. Todos os dias estava ali Saul maquinando o mal de Davi. Você sabia que muitas das vezes tem pessoas que dá até um abraço na pessoa, mas fica ali maquinando o mal da pessoa? Tem pessoas que o prazer dela é ver a desgraça dos outros, é ver o fracasso dos outros. Só que a Bíblia fala que ele entrou em oração, ele pedindo a Deus o socorro, pedindo a Deus a ajuda dele. Aí, lê comigo o versículo 14. Vamos ver se conseguiu destruir ele. O 14, ó. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, num deserto de Sif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. E esse Deus de Davi é o nosso Deus?
Então o mesmo Deus que livrou a família de Davi, os homens de Davi, livrou Davi das mãos dos inimigos, é o mesmo Deus que nós estamos servindo, e nós vamos agora seguir o exemplo dele, joelho no chão, vamos orar, vamos pedir direção, vamos consultar a Deus, porque Deus também é conosco. Vamos pedir a Deus a direção dele, vamos pedir a Deus o socorro dele, em favor da nossa família, da nossa vida, da nossa cidade. Vamos orar por ela. Davi salvou aquela cidade dos inimigos, salvou a família dele. Em nome do Senhor Jesus, foi de joelhos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias e glórias, aleluias. Meu Deus, agora nós dobramos nossos joelhos. E assim, Senhor Jesus, como o Senhor salvou Davi, sua família, os homens que andavam com ele, o seu exército. Sim, Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos humilhamos de joelhos, Pai, diante da Tua santa presença, e do fundo da nossa alma Te adoramos e reconhecemos o Teu poder, Pai, que é sobre todo o poder do inimigo. Tu és chamado o Senhor dos exércitos, aquele que dá estratégias para o Teu povo vencer os estratagemas de Satanás e seus demônios. Ai de Davi e seus homens se não buscassem a direção naquela ocasião, Pai. Ai dele se ele confiasse em si mesmo e fosse lutar, Senhor, contra Saul. Mas ele, com seu espírito humilde, ele dobrou seus joelhos na presença do Senhor e perguntou ao Senhor o que faria naquela situação. E o Senhor deu a direção para que ele fugisse para o deserto. Ó Deus querido, como nós somos dependentes de Ti, Pai. O que mudou do tempo de Davi para nós é que a luta de Davi era física, mas a nossa é espiritual. Mas as estratégias de Deus continuam a mesma. Dependam de mim. Não ousem dar um passo sem me consultar, sem saber se eu estou nesse negócio, sem saber se eu tenho aprovado as suas escolhas, sem saber se eu estou na sua vida quando você toma as suas decisões. Quantas pessoas, Pai, têm se frustrado porque nas mínimas coisas pensam que são autossuficientes e correm na frente de Deus e tomam as suas próprias decisões. Não, nós não somos autossuficientes. Nós somos sim totalmente dependentes da direção do nosso Deus. Então, igreja, fale com o Senhor agora. Conte para Ele a sua situação. Ele é general de guerra. Deus tem a saída. Ele tem a estratégia certa para cada um de nós, para cada uma das nossas batalhas. A minha batalha não é a sua batalha. O meu gigante não é o seu gigante. Nós temos batalhas diferentes, mas temos um mesmo Deus que tem o poder de nos dirigir à vitória e não permitir que venhamos cair em nenhuma cilada de Satanás, nos deixando assim envergonhados. Não. O Senhor tem dito: o meu povo jamais será envergonhado. O povo que confia
na direção do Senhor através da palavra, não será diminuído, não faltará. O socorro de Deus virá e livrará a sua vida, a vida da sua família da vergonha e do opróbrio. Mas o que acontece é que muitos, por não quererem usar a fé, por não quererem se humilhar, fazem aliança com o mal, são permissivos com o mal. Ah, meu Deus, a vergonha é certa, a derrota não tarda, a destruição da família não está longe quando agem dessa forma. Estão ali ouvindo a voz do inimigo, estão vendo o trilhar de Satanás na família, mas não tem coragem e ousadia para se levantar contra ele, porque são permissivos. Mas nós não queremos agir assim, Pai. Nós não aceitamos Satanás entrar dentro da nossa casa. Nós não aceitamos o inimigo tripudiar sobre a nossa família. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha arrancar esse demônio que entrou na mente do filho, da filha, enveredando, Pai, essa pessoa para o caminho da perversão moral que o Senhor instituiu na sua palavra. Nós não aceitamos os espíritos imundos da prostituição entrar dentro do lar, a pornografia entrar dentro do lar, na vida, no dia a dia, na mente do marido, da esposa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, a tua palavra diz: o teu arraial será santo, e santos serão as tuas primícias, santos serão tudo que você tem dentro da sua casa. Mas, Senhor, para o Senhor santificar é necessário remover o que é profano. O santo não habitará com o profano. É necessário uma separação, é necessário uma tomada de posição. E isso começa com os cabeças, com os sacerdotes dentro do lar. Opera, Senhor, opera nos dando sabedoria, e que o Senhor venha agir na vida de cada um deles, Pai. Pessoas que estão aqui nessas fotografias, enfrentando várias situações, vários problemas, separações, enfermidade, meu Deus, problemas financeiros, problemas com as drogas, com o alcoolismo, problemas de dívida, problemas de perseguição, separação, meu Deus, mas em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, toca na vida deles. Pessoas que não têm a mesma fé e se enveredaram, meu Deus, para o engano, para as obras de bruxaria, de feitiçaria, de idolatria. Liberta eles, meu Pai, abre os olhos espirituais. Pessoas que se sentem diminuídas, fracassadas, estão sem força para se levantar. Nós te pedimos, age, meu Deus, numa transformação de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos para o céu, por gentileza. Repita assim: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Assim como o Senhor foi com Davi, que o Senhor seja comigo, me fortalece dia após dia, e através da minha fé eu vou vencer todos os meus inimigos, no nome do Senhor Jesus. E glorifica-se Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. É adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto,
na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Domingo vai ser muito forte. O grande domingo do encontro com Deus, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida, às 8 horas da manhã e às 7:30 da noite. E Deus vai fazer tantas maravilhas na sua vida que não vai ter tempo para contar. Venha receber o fortalecimento espiritual para a sua vida. Católicos, espíritas, evangélicos, tendo ou não religião, você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.